Falar de vinho alemão não é fácil. São muitas letrinhas, palavras difíceis de entendermos. Eu vou dizer as principais aqui, vou tentar facilitar para vocês. Até porque eu acho o mundo do espumante mais fácil, por incrível que pareça. O famoso espumante deles eles chamam de sekt, mas nem tudo é sekt, ok? Quando a gente fala de sekt, a gente está falando do espumante alemão, que tem uma pirâmide de classificação. Aqui a gente vai colocar a pirâmide de classificação. A Alemanha produz espumantes com uvas locais, uvas francesas e uvas italianas. Sim, é isso que você escutou, eles permitem trazer uvas de outros países para produzir o seu espumante, exatamente para aquele espumante de qualidade mais baixa. A Alemanha, em 2014, para vocês terem noção, consumiu 5 garrafas de espumante por pessoa, o que representa 5 vezes mais que o consumo do americano, dos Estados Unidos. O Brasil consome 2,5, 3 litros de vinho por ano, o que equivale a 3, 4 garrafas, vamos falar de 3 litros, 4 garrafas de vinho por ano. Se vocês imaginem que a Alemanha só de espumante consumiu 5 garrafas por pessoa. É um consumo altíssimo num país frio, olha que legal. A gente costuma falar que espumante é para praia, só combina com o verão. E a gente está falando de um país que 6 meses do ano é um frio enorme, 3 meses um frio mediano e somente 3 meses de verão. Então é mesmo cultural, é hábito, não é questão do clima para o espumante apropriado. Obviamente que a gente está falando de espumante de forma geral, que pode ser o de mais baixa qualidade, muitas vezes doce. A Alemanha tem uma classificação diferente para o teor de açúcar residual dos seus vinhos e muitas vezes ele pode ser classificado até 9 gramas por litro como seco. E a palavra seco no rótulo vocês vão encontrar essa aqui, ó, trocken. Eu vou escrever aqui para vocês sempre saberem o que quer dizer isso em um vinho alemão. Trocken quer dizer seco, ok? Temos outras palavrinhas. Vamos falar aqui. Não é espumante, mas a gente tem que falar porque vocês podem ter essa dúvida, né? Se acharem trocken e verem outra palavra juntinha, mas é o trocken que a Márcia falou. Calma aí. Trocken é seco. Se você encontrar Trockenbeerenausless, não quer dizer seco. Nesse caso é trocken, seco. Berry, que vem de berry, que são frutinhas, berries. Então são uvas secas. Aí é um vinho feito de uvas secas, ok? Vou colocar bem direitinho aqui a tradução para vocês entenderem o que eu quis dizer. Então a gente vai ter um vinho feito de uvas secas, que são as uvas pacificadas. Não quer dizer que o vinho é seco. O vinho somente vai ser seco se ele tiver escrito trocken sozinho. Vou colocar foto para vocês visualizarem bem isso. A gente tem outras classificações, vou colocar as classificações aqui do lado para vocês darem um print, guardar essa informação quando verem um rótulo de vinho alemão. No caso aqui a gente só está falando de espumante, então vamos nos concentrar na palavra trocken, ok? Que você encontra esse sekt ou um espumante alemão de forma geral. Quando a gente fala de espumante alemão, fora da legislação, não vai ter nome nenhum, mas dentro da pirâmide do sekt, que é o dentro vamos dizer, da legislação alemã, a gente tem um sekt geral, que pode vir escrito sekt francês, quer dizer que foram feitos com uvas trazidas da França, olha que engraçado isso. E depois você vai ter sekt in Germany, que aí sim é o feito com uvas alemãs, uvas provenientes das terras alemãs. A diferença só desse nome é a proveniência da uva, mas os dois têm uma qualidade mais baixa, são uvas mais econômicas. Se tiver, as uvas chegam da França, por exemplo, em bunkers, que são aqueles grandes containers, caminhões containers com vinho para poder se fazer esse espumante. E o alemão também vai ser de uvas mais econômicas, geralmente de regiões mais planas, de menos prestígio. Esses vinhos não entram na denominação de origem alemã, são vinhos fora da denominação. Então você só vai ver sekt in Germany, sekt French ou Italy. Nem tem visto muito italiano, eles até têm dado uma escondidinha nisso, mas a gente é muito comum o vinho francês, ok? Mas se sabe que tem uvas italianas indo para a Alemanha para esse propósito.
Então, o que a gente vai ter são essas duas categorias mais simples que não estão dentro da denominação de origem e normalmente são produzidos pelo método em tanque, ou seja, o método mais econômico, que é para ter um espumante mais econômico no mercado. Espumantes de 3, 4 euros em média, a gente encontra isso no mercado local e na exportação até 80, 90 reais, vamos dizer, nos dias de hoje aqui no Brasil, por exemplo. Passando essas duas categorias, vou colocar a pirâmide de novo. A pirâmide tem um terceiro ponto, aí é o BA, e aí a gente vai ter o Sect BA, que aí sim já são espumantes de melhor qualidade, feito com uvas de uma das denominações, de uma das regiões de prestígio da Alemanha, seguindo o método tradicional desde 2018. Antes disso era permitido método em tanque, hoje está no método tradicional, isso porque eles têm a intenção de se fazer um espumante mais reconhecido internacionalmente de boa qualidade, com as uvas locais. A Riesling é a uva mais emblemática e mais importante, e já se começa a utilizar vinhedos de mais prestígio, vinhedos com uma inclinação melhor, vinhedos com uma exposição solar melhor. Eu vou explicar isso na frente, que isso é muito importante na Alemanha, isso faz toda a diferença, é uma região muito fria. A gente já falou que a uvinha precisa de frio, mas ela precisa do sol também para poder conseguir ter maturação. O Sect BA, como é que você vai identificar? É que ele vai ter uma marcação no rótulo ou no contrarótulo, vou colocar a imagem aqui para vocês, que é uma numeração que exatamente distingue ele do Sect comum. Como eu disse, é uma das denominações, é uma das 13 denominações de origem, regiões demarcadas na Alemanha que é permitido para se fazer esse espumante. Então você vai ter que selecionar suas uvas ali e produzir com uvas dali esse espumante. E aí você vai ter o espumante pelo método tradicional, com esse padrão de qualidade que eles têm, a numeração. O nome que você pode ver no rótulo é o nome, que eu vou colocar aqui porque é impossível falar esse nome, que é a mesma coisa que método tradicional em alemão. E a gente também falar que é método tradicional desde 2018, tá? Antes disso era permitido método em tanque, a legislação veio e obrigou hoje que todos tenham esse método tradicional, que é exatamente para manter a qualidade. Querem expressar mais, ter um espumante de melhor qualidade no mercado, inclusive reconhecimento internacional. E acima desse, a gente vai ter a etapa mais alta de espumante, que aí sim a gente está falando de um espumante com mais qualidade e obviamente a uva Riesling é a que domina. Você só usa outras uvas muito pouquinho para dar um complemento a esse espumante. E obviamente também utilizando as vinhas de melhor exposição. Aqui tem uma diferença, você tem que fazer o vinho no local da colheita da vinha. Normalmente pequenos produtores colhem suas uvas e vão vinificar em outro espaço, às vezes até mesmo uma cooperativa, e nesse caso aqui tem que ser vinificado, produzido vinho onde foi colhido as uvas. É mais uma forma de você manter o máximo de qualidade daquele vinho, não deixando que essa uva sofra uma oxidação, sofra nenhuma perda no seu translado, e também não venham a roubar, misturar um ovinho um pouquinho de lá, de cá e classificar como melhor espumante. Método tradicional obrigatório. Bem, se o anterior já se tornou obrigatório em 2018, aqui então sempre foi obrigatório, que é exatamente para classificar melhor esse espumante. Uvas selecionadas, uvas listadas. É importante saber as uvas, não adianta colher tudo e misturar e fazer o espumante, eles não permitem. E safra no rótulo. Esse é o máximo da categoria da legislação alemã como um todo. Aí você vai ter uma outra associação, que são associações de produtores de vinhos na Alemanha, que fazem parte, grande maioria, não são todos, né? Como eu falo, tem um consórcio do Prosecco, o consórcio do Asti, você vai ter aqui também esse consórcio, que é a associação desses produtores que ainda querem mais qualidade. E aí o espumante vai ser dividido em 4 categorias, vou colocar aqui do lado dessas categorias, e aí vai ter ainda exigências quanto
ao tipo de produção. Lembra quando eu falei do cava, que dentro do cava ainda estavam tentando buscar associações com mais rigidez, que era o caso do Copenhague, etc. Exatamente é o que estão tentando fazer aqui, é essa associação de produtores que querem um espumante de mais qualidade. Então, quem está dentro dessa associação tem que seguir, além das regras gerais, as regras mais rígidas. Então, essas 4 categorias, eu não vou saber dizer esse nome direito, vou colocar aqui na tela, Gutswein, Ortswein, Est e Gross, são as 4 classificações para um espumante de melhor qualidade que eles denominam. A Gutswein é a mais simples de todas e ela é o primeiro vinho que vai ser colocado no mercado e é a carta de apresentação desse produtor. Então, eles exigem menos tempo, 15 meses de contato com as leveduras para ser comercializado, não é tão rígido, que é exatamente para esse vinho chegar mais fácil no consumidor, tá? Aí a gente vai ter a segunda classificação, Ortswein, que a diferença aqui fica simplesmente porque são uvas de vinhas de melhor qualidade. Então, na verdade, as 2 categorias superiores podem ser um Ortswein, ok? Então, assim, a expressão dele também são 15 meses, ele é muito parecido com a Gutswein, apenas a diferença é que são vinhas de melhor qualidade. Então, a exigência são 15 meses, porque não tem diferença quanto à ideia de produção aqui, só mesmo se aproveita os vinhos de melhor e você divide, né? O Ortswein vai para o comércio mais rápido e a Gutswein vai para o vinho de melhor qualidade. No caso, espumante é um vinho, então interpretem assim, tanto para fazer um vinho quanto um espumante. E aí um Ortswein pode ser classificado como Ist, que são vinhedos mais expressivos ainda. Isso vale também para os vinhos, como eu disse, que não são borbulhantes, os vinhos não espumantes, e você vai ter essa classificação que pode vir no rótulo. E acima dela você tem a Gross. Gente, meu alemão é péssimo, não falo alemão, né? Vamos colocar a pronúncia aqui certinho para vocês entenderem depois que eu terminar essa explicaçãozinha aqui. E aí sim, são parcelas únicas, extremamente expressivas, como se fosse um Grand Cru da Borgonha. Então é exatamente o que eles tentam fazer, é dividir, ou vamos supor, eu falei da Borgonha, mas vamos falar de champanhe. É um Grand Cru, né? Aí você tem um Premier Cru e você tem os outros champanhes. É mais ou menos essa a ideia de classificar os seus espumantes. Sendo essas 2 últimas categorias uma exigência de 36 meses em contato com as leveduras antes de ser comercializado. Então a gente está falando mais uma vez de um espumante mais caro, são 3 anos parado na vinícola antes de ser comercializado. Não tem como falar de um produto econômico, não tem como falar de um produto de baixa qualidade. O que se espera aqui é o máximo da expressão, lembrando que a Riesling é a uva principal e a Riesling tem um potencial de guarda de 10, 20, 30 anos dependendo do vinho. Então você pode ter um espumante expressivo e bem trabalhado para aguentar muitos anos de garrafa. Como eu disse, você vai perder o perlage, a ideia aqui, quando ele atingir isso, é deixar de ser tão importante o seu perlage e sim as características do vinho em si, como o seu buquê que vai ser desenvolvido ao longo dos anos. Obviamente que além da escolha dos melhores vinhedos e também de ser método tradicional, como eu disse que é exigido por esse grupo, nessa associação, para dividir entre essas 4 categorias, existe a necessidade que sejam feitas colheitas muito cedo, ou seja, matutinas, evitando a exposição de um calor maior, de pegar um sol e causar uma oxidação nessa uva. Então, a colheita deve ser cedo, a colheita tem que ser manual, ou seja, não é permitido colher com maquinário. E, por fim, vinhedos exclusivos para a produção do sect, ou seja, não é um vinhedo que eu faço meu vinho branco base ou mesmo o Pinot Noir, né, Spätburgunder, para fazer o vinho tinto da Alemanha, que esse ano eu vou fazer espumante. Não, os vinhedos têm que ser específicos para a produção de espumante. Então, são as exigências que essa associação, esse grupo, que é o responsável, vou colocar aqui o nome deles porque é muito difícil falar, para a gente ter um espumante de melhor qualidade proveniente da Alemanha. Então,
como eu disse, existem regras gerais do país, e aí você, dentro das regras gerais, você vai dentro das associações que são mais rígidas, mais específicas, para poder produzir um espumante de melhor qualidade. E esses são os espumantes da Alemanha. Acho que não ficou tão difícil assim. Depois a gente parte para a Áustria, que já aí é uma denominação que veio de 2015, muito nova, né? É um país que está entrando agora forte na produção de espumantes, e eles dividem a pirâmide em 3. Vou colocar aqui na tela a pirâmide para vocês visualizarem. E essa pirâmide a gente vai ter o Classic, a escrita é diferente, mas lembra bastante nosso Classic. Você vai ter o Reserve e você vai ter o Globe. O Classic permite todas as formas de fermentação, e aqui as leveduras têm que ficar em contato 9 meses com o vinho. Então, acredito que se faz um tanque, você deixa ali as leveduras, a fermentação por 9 meses para depois filtrar e engarrafar. Branco, rosé ou tinto, uvas da província, ou seja, de em toda a região. Safra é permitido, mas acho pouco provável, normalmente você faz um vinho mais fácil, e comercializado também por um preço mais econômico. Depois do Classic você vem com o Reserve, e esse sim já tem uma qualidade um pouco superior, fermentação obrigatória na garrafa, contato 18 meses com as leveduras. Para se fazer o rosé, você faz a base do vinho branco, a base do vinho tinto para chegar ao rosé. Contei isso para vocês lá em Champagne, como é normalmente feito aqui também. Já começa a selecionar melhor as uvas. As uvas já tem que ser de uma área e não de uma província, né? E sim de uma área demarcada. E você faz esse espumante de melhor qualidade para ser comercializado. 18 meses, já não são 9 meses, já é um tempo maior, já te exige um pouco mais de custos também. E mais uma formação importantíssima. Aqui no Reserve a gente já só vai ter Brut, Extra Brut e Nature. A gente já não consegue ver os espumantes doces. Eles classificam os espumantes de melhor qualidade sempre Brut para cima. Então, aqui nessa classificação de Reserve, se você comprar um espumante austríaco, ele vai ser Brut, Extra Brut ou Nature. A gente não encontra ele na versão doce. E por fim a gente tem a categoria mais alta, que a gente portuguesando fala Globe. Essa categoria já exige, só é permitida para brancos e rosés. O rosé também pelo método de mistura do vinho base branco e tinto. Colheita manual obrigatória para todas as vinhas. 30 meses em contato com as leveduras, ou seja, quase 3 anos ali paradinho aquele espumante para poder ser comercializado, ser feito o degorgement e aí sim ser comercializado. E também aí exige uma uva de vinhedos específicos, que aí viram as denominações, né, demarcadas. Então a gente já não está falando nem de uma área, nem está fazendo uma província, a gente está falando realmente de vinhedos específicos. Já tem uma exigência maior para se produzir realmente um espumante que representa um terroir, as características de uma região, porque a ideia hoje da produção de espumantes no mundo todo é que os espumantes de melhor qualidade realmente representam o clima, o terroir de uma região. A gente já falou muito disso lá no Cava e eu volto a repetir aqui, a gente percebeu isso quando eu falei lá em Portugal, a gente percebeu isso quando eu falei da Alemanha agora e da Áustria. A exigência é que sejam uvas de uma denominação, de uma marcação de terras específicas para expressar o máximo da qualidade e a representatividade maior daquele país quanto à qualidade na produção de um espumante. Claro que todo mundo tem direito a provar um espumante alemão, provar um espumante austríaco, provar um espumante português, um espumante francês. Então, a gente tem que entender que existem espumantes fora da legislação, fora das regras rígidas, fora dos melhores vinhedos, que é exatamente para proporcionar esse espumante mais econômico e mais interessante no mercado. Porém, os países querem mostrar o que tem de melhor e vão continuar produzindo espumantes de altíssima qualidade com regras muito rígidas que poucos vão seguir, porque poucos têm condição até de produzir um espumante nessa região ou da forma que é exigida. Imagine 30 meses ou 36 meses em contato com as leveduras sem ter o prestígio de Champagne, né? E aí você fala, como pode levar 36 meses
contato com as leveduras. Teve um ano todo para colheita, são 4 anos daquele produto para ser comercializado, no caso dos alemães. E dos austríacos, não muito menos, mas 3,5, né? São 30 meses, mais 12 meses aí do processo todo de plantio e colheita. E a gente está falando do quê? A gente está falando de um custo muito alto para aquele produto estar no comércio e obviamente não tem um reconhecimento de um champanhe ou de um prosecco ou de um cava. Então eles precisam ter espumantes mais econômicos que vão ser mais comerciais e ao mesmo tempo você tem esses grandes rótulos com exigências tão rígidas para marcar o terroir e o prestígio do país. Eu repeti isso 1000 vezes nesse vídeo, porque a ideia é mostrar para vocês que todos os países têm buscado fazer produtos de qualidade. Quando a gente fala de mercado internacional, o que chega, por exemplo, no Brasil, eu tenho alunos de outros lugares, mas vamos falar com o Brasil, quem está no Brasil hoje. Quando a gente fala, então, de espumantes de muito boa qualidade, a gente acaba tendo esse acesso limitado aqui, pelo menos desses mais famosos. Mas eles têm esse prestígio ou lá ou em países em volta. Então é preciso manter a produção desse produto de alta qualidade para ter realmente a referência do país. E comercialmente, internacionalmente, se coloca aquilo que o mercado internacional pede, aquilo que o mercado mais pede. E eu tô falando isso aqui porque é muito comum eu escutar palavras ou texto do tipo, mas os espumantes alemães são horríveis, são todos doces. Nossa, eu tomei um espumante alemão, odiei. Porque é exatamente isso. Você tá tomando aquele sect made in France ou in Germany, bem simples, que é o que chega mais acessível no mercado, por exemplo, brasileiro, ou que você vai comprar no supermercado europeu por 3, 4 euros. E esse produto, obviamente, ele não tem a qualidade e o prestígio daquele país. É preciso investir num produto de mais qualidade, se você quiser realmente entender aquele país, o que eles têm de melhor qualidade. A ideia, mais uma vez nesse curso, é mostrar para vocês que todo país produz produtos simples e econômicos, que podem ser bons ou podem ser ruins, um desastre, e produz produtos excelentes, produtos maravilhosos, caros, que são muito bons e alguns decepcionam pelo valor que também chega ao mercado. Nesse primeiro momento, a gente não tem a degustação nem do sect, nem do espumante austríaco, porque eu não consegui encontrar no mercado, devido à situação que estamos, mas assim que eu tiver, esse curso, esse módulo vai ser atualizado e vai ser adicionado esses vídeos, ok? Então a gente fica com a parte teórica e eu recomendo que vocês procurem algumas opções para degustar e entender melhor os espumantes desses países.